Aqui, ó, o trem da BIM. Relatório da Agência Brasileira de Inteligência alerta para a possibilidade de novo 8 de janeiro. Narrativas de ruptura. A Agência Brasileira de Inteligência publicou nesta quarta-feira um relatório em que aponta os principais desafios para a inteligência do país em 2026. Em diversos pontos, a agência afirmou que caso a confiança pública no processo eleitoral seja quebrada, se abrirá espaço para narrativas de ruptura e de contestação, inclusive violenta, como as que emergiram após o pleito de 2022, os atos do 8 de janeiro, e que permanecem latentes, notadamente no Congresso Nacional. E quem tá errado é o Supremo. Vai te lascar. Tá aqui, ó, tá querendo de novo, né? Tá, né? Inclusive, sabe os 5 foragidos que estavam lá na Itália, ó? Na Argentina? O juiz decidiu lá. Extradição deles. Serão todos entregues para a Polícia Federal lá em Brasília e eles vão direitinho para Papuda. Os 5 fugiu lá. Uai, Andréia, Javier Milei não ia salvar eles, Andréia? Conversa pra boi dormir, pra tocar gado, meu lindo e minha linda. Estavam presos lá, chegaram algemados na audiência, ficaram algemados e saíram algemados. E serão entregues para a Polícia Federal lá em Brasília, em que eles saíram em comboio direitinho para Papuda. Tá bom? Tá bom? Quer mais? Quer mais? Uma mulher foi capturada lá. Ela estava tentando fugir da Argentina, de trem. E a polícia parou o trem e pegou ela dentro do trem. Agora ela vai entrar pelo mesmo processo de extradição, vai ficar lá na cadeia e tudo e tal coisa. E os jornais lá, tá passando pano pra eles não, viu? Interessante, mas enquanto tem uns jornais aqui no Brasil que passa pano pra eles, os jornais de lá estão chamando eles de golpistas, de bandidos perigosos, de tentativa de golpe, porque a Argentina não gosta de golpista, não. A Argentina foi um dos primeiros países da América Latina que colocou general na cadeia por tentativa de golpe. Estão recebendo um tratamento lá, ó, no chicote quase. E aqui no Brasil, não teve golpe. Lógico que não teve golpe, senão nem eu tava aqui, né? Eu já estaria morta há muito tempo. Teve tentativa de golpe, não é verdade? Então muitos aqui passam pano, enquanto lá estão metendo cacete neles. Aprende, Brasil varonil. Ou cresce e aparece, ou vai se lascar. Tenha santa paciência. Tem dó. Pode parar. Justiça autoriza extradição de brasileiros condenados pelo 8 de janeiro. Enquanto isso, o Congresso Nacional, que deveria caçar bandido, não caça. Quer caçar ministro do Supremo. A Zambetta, não caçaram, arquivaram. Ramage, daqui a pouco vai ser arquivado, não vai caçar. Eduardo Bolsonaro, não caçaram, arquivaram. E estão querendo caçar ministro do Supremo? Vão caçar serviço. Vão caçar minhoca no asfalto. Vocês vão ter mais sucesso. Você vê o trem, tanto que o trem tá feio, que um deputado federal do Centrão, do PP, falou a verdade. Lá na comissão que estava avaliando essa semana, agora terça-feira, a cassação ou não da Zambetta. Olha o que esse deputado falou de direita lá na comissão. De direita. E ele ainda fez questão de falar, eu sou de direita, eu não sou de esquerda. Mas eu tenho que falar aqui. Porque, pelo amor de Deus, gente, tá feio já. Brasil, varonil, é hoje? Não, hoje não. Hoje não é sexta-feira? É só na sexta-feira. Hoje não. Vou mostrar o vídeo, rapidinho, dos foragidos do 8 de janeiro, da Argentina, chegando algemado lá no tribunal. Aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Justinha, presta atenção aqui, é rapidinho o vídeo, mas veja. Pelo ministro... todos algemados, ó. Alexandre de Moraes. Olha aqui a situação. Todos algemados, chegaram na audiência lá, saíram algemados e estão lascados. Vão pra Papuda agora. E eu não vou mentir pra vocês, não. Não vou mentir, não. Não tô aqui pra mentir, nem passar mel no bigode do gado. Tinha um deles lá, a maioria, que queria vir pro Brasil. Prefere a Papuda do que a cadeia da Argentina. Cadeia da Argentina é pior do que a cadeia do Brasil. André? Notadamente porque é frio. É muito frio lá.
Então, eles estavam torcendo para vir a extradição. Eles queriam asilo político. A VMLei simplesmente ignorou eles. Então, eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, então leva nós pro Brasil logo, porque pelo menos lá tem calor. O frio tá difícil aqui. Eu estava doido para vir embora. E tem um monte lá fugindo da Argentina agora. Porque a polícia tá na caça deles. Tá atrás deles para pegar eles. Entendeu? Vamos ver a fala do deputado de direita? Ah, tá aqui, ó. Peguei aqui. Vamos ver aqui, ó. Juntos aqui. Já curtiu a live? Ah, não. O que que foi? O que que eu te fiz? Você não curte essa live? Outra coisa, gente. Sério agora. Tem gente que não tá achando onde curtir, onde comentar, onde compartilhar. Veja o primeiro comentário. E tem no seu celular, agora só tem uma setinha. Não tem escrito mais compartilhar. É só uma setinha, muita gente. É as atualizações do YouTube. E muitas vezes, pra você comentar, você chega, não tem onde comentar. Você tem que descer um monte de vídeo e o comentário tá lá embaixo. Aí fica difícil, tem YouTube. Me ajuda, pelo amor de Deus. O povo quer comentar, não consegue. O povo quer compartilhar, não consegue. Ah, tá difícil demais nossa vida de jeito. Mas vai atrás que você consegue. Não desiste fácil não, porque nós aqui é porreta. Tá, presta atenção no que o deputado falou aqui. De direita, presta atenção, pelo amor de Deus. Agora eu queria dizer que parabenizar a bancada do PL em nome do Cabo Gilberto pela solidariedade que estão prestando a essa deputada, que independente de estar certo ou estar errado, eu aprendi que na vida tem que ser companheiro até o fim. Amigo é amigo, não vou falar o resto. Mas eu peço Vênia para discordar, porque eu acho que nós vamos ter um desgaste muito grande na nossa casa, que na verdade não vai ter serventia nenhum. Pelo contrário, Diego Andrade, ser republicano, eu também não sou de esquerda. Quanto mais rápido nós detonar o Eduardo Bolsonaro e todas as terraplanistas que não deu certo, nós vamos conseguir fazer uma direita para disputar com dignidade e talvez retomar o poder desse país com um projeto de país e não terra plana. Porque se nós só colocar o peso e medida aqui hoje, a Carla Zambelli, o crime dela é desse tamanho, pelo crime que o Eduardo Bolsonaro cometeu, de lesa pátria. E uma diferença, tem muito nego macho na outra direita, mas todos eles fogem. A esquerda ninguém fugiu. Tem que ficar a enfrentar. Eu não respeito fujão. E dizer mais uma coisa, o artigo 55 é claro, e tem o artigo 15º, terceiro, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja pena de suspensão se dará dos casos de condenação criminal transitar julgado. Transitou julgado. Aceitando ou não aceitando, ter excesso ou não teve acesso, até o Fux votou. Se demonstrou até solidário com o presidente Bolsonaro. Pra que nós vamos ficar segurando essa bomba que só vai ficar de narrativa? Fica essa pontualidade aqui e dizer que isso serve pra gente, de certa forma, melhorar. Queria passar a palavra. Ele falou certo. Não respeita fujão. PT foi perseguido pela 13ª vara. Lula foi preso. Lula nunca baixou a cabeça para Moro. Encarou Moro. Se colocou, nunca fugiu, ninguém fugiu. Bolsonaro fez piadinha, chamou o Alexandre de Moraes para fazer parte da chapa dele. que não era aquilo que ele queria fazer, que não sei o quê. E um bando de fujão. E que nem o próprio deputado que é de direita, dizendo, não respeito fujão. E outra coisa, pra que ficar enrolando isso aqui desse povo aqui? Não tem efeito prático nenhum. O Supremo decidiu, tá decidido e pronto, acabou. E vamos ficar nisso aqui. Quanto mais a gente implodir esse Eduardo Bolsonaro, esse povo negacionista, a gente tem chance de crescer e quem sabe derrubar Lula em 2026. Do jeito que a gente tá aqui, nós não vamos pra lugar nenhum. Tem uns que vai pra cadeia. Então é isso, meu querido. A própria direita e o centro tá desesperado porque estão contaminados com a praga do bolsonarismo, que tudo que toca vira merda e não vai pra frente. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Aliás, vai pra cadeia, né? Muitos vão pra cadeia ainda. Pode esperar. E outra coisa, Zambetta, a audiência dela era hoje. Já novamente colocar para o dia 18 a decisão. Exatamente isso. Acabou de ter a decisão lá no Tribunal de Apelação. Dia 18 vai ser decidido
sobre a extradição dela. E eu não sou mãe de Ná, mas desde o início, quando ela fugiu e falou, eu vim pra Itália, porque na Itália eu sou intocável, porque eu tenho cidadania italiana. Desde o primeiro dia eu falei pra vocês, ela não é italiana nata, ela será extraditada. E ela será extraditada. Ela vai ser entregue lá pra Polícia Federal em Brasília, toma, essa mala. Eles vão pegar ela e levar ela direto pra colmeia, a versão feminina da papuda. E ela vai pagar os 16 anos de cadeia dela. Pronto. A mesma coisa. Eu não sou mãe de nada, mas vou contar pra vocês também. Deixa eu me ajeitar, que eu fico até empolgada. Alexandre Ramage, se não fugir dos Estados Unidos, vai acontecer a mesma coisa com Alexandre Ramage. E quando Dudu Bananinha for condenado aqui no Brasil, que ele já está sentado no banco dos réus, for condenado, vai acontecer a mesma coisa com eles. Se eles não fugir dos Estados Unidos, eles serão presos e extraditados para o Brasil. Ou você acha que Lula se aproximou de Donald Tranqueira só por causa do tarifaço? Só por causa de coisa e tal e coisa? Não, querido. Lula não vai engolir esse sapo desses bolsonaristas bandidos. E para além disso, Lula tá fazendo a parte dele. Você lembra que eu falei na live de 8h30? Que os poderes são 3. Legislativo, executivo e judiciário. E que cada um tem que fazer a sua parte, porque senão fica tudo nos ombros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Lula tá fazendo a parte dele. E tá organizando para daqui a pouco ser decretada a prisão de Alexandre Ramage. E quando for decretada a prisão e a condenação do Bananinha aqui, se não fugirem dos Estados Unidos, serão presos e extraditados. Por que você fala isso, Andréia? Porque é a lei. É o acordo de tratados internacionais de reciprocidade que existe entre a Argentina, por isso que extraditou esses 5 daqui. A Itália também tem, por isso vai extraditar a Zambetta. E os Estados Unidos também não será diferente. Notadamente porque o crime é de tentativa de golpe e já foi transitado em julgado. Entendeu, meu lindo, minha linda? Justiça será feita. É uma questão de tempo. Justiça já está sendo feita. E para outros será feita. É uma questão de tempo. Pode ficar fazendo os videozinhos de tocar gado, de alimentar a extrema-direita, de passar mel no bigode da gadaiada. Pode, vai. Quanto mais vocês fizerem, mais servirá de prova contra vocês. E tá tudo muito numa boa. Tem a liberdade de expressão. Pode continuar. Mas que Lula tá articulando, tá. E não vai deixar barato, não. Viu? Em relação ao Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, que eu te expliquei toda a situação, toda a ramificação, não vou explicar de novo para não ficar enfadonho e repetitivo, porque eu não gosto. Então eu também não gosto. Você acha que eu gosto? Eu não gosto. Não gosto dessa enrolação. Já expliquei detalhadamente Tarcísio, Bolsonaro, que assinou o acordo, junto com o o Cláudio Castro, tudo certinho. Ele está preso. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pode derrubar a prisão, viu? Dele. Pode, André? Pode. A Assembleia Legislativa, assim como o Congresso Nacional, pode suspender uma prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao parlamentar a qual é vinculada a Assembleia Legislativa no caso. E eles estão avaliando se vão fazer isso ou não. No parecer do Procurador-Geral da República, que pediu a prisão do Rodrigo Bacelar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele falou que a prisão era necessária, porque o risco de fuga era grande. Então que precisava prender ele. Pense vocês se a Assembleia Legislativa votar para a soltura dele e o mala fugir. Pense você. Que vergonha, hein? Mas no Rio de Janeiro, meu querido, parte, infelizmente, está dominado, pelo que tudo indica, pelo crime organizado, dentro das próprias estruturas estatais. Quiçá
dentro da governadoria, né, Cláudio Castro? Que para mim, pelo andar da carruagem, se tudo for configurado como está sendo investigado pela Polícia Federal, deve ser o próximo preso, Cláudio Castro, se seguir do jeito que está indo a situação, governador do Rio de Janeiro. E, novamente, mais um governador do Rio de Janeiro, muito possivelmente deve ser preso, que é Cláudio Castro. Uma situação horrorosa, horrorosa. Então, vamos ver o que a Assembleia Legislativa vai fazer agora em relação a essa situação, tá bom? Essa parte eu não tinha dito para vocês. E que o Procurador-Geral da República se manifestou para a prisão e manutenção da prisão dele, porque existe o risco eminente de fuga. E está envolvido com o quê, Andréa? Só para relembrar, porque tem gente nova aqui na live, mas eu expliquei e reitero tudo isso detalhadamente na live de 8h30. Ele vazou a operação que ocorreu contra o deputado federal TH Joias. TH Joias está preso desde o início do ano por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda e repasse de armas e envolvimento direto com o Comando Vermelho. E o presidente da Assembleia Legislativa, o Rodrigo, passou a informação de que ia ter a operação da polícia, vazou, teve acesso a isso. Aí ele tirou um caminhão de coisas da casa dele. E ele tinha um lugar escondido, um esconderijo. E ele achou que a Polícia Federal não ia achar esse esconderijo. E lá dentro ele escondeu o celular, que tinha essa conversa entre ele, TH Joias, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a polícia descobriu tudo. Quando descobriu o esconderijo dele, com muitas provas. Por isso que eu digo e vou repetir. Acredito que haverá mais prisões e de gente grande. E o TH Joias, o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, é do União Brasil, de Davi Alcolumbre. E o Rodrigo Bacelar já estava assumindo já a governadoria no lugar de Cláudio Castro, porque Cláudio Castro pegou o seu vice-governador e nomeou como ministro do Tribunal de Contas do Estado. Assim, a vaga de vice ficou vacante. Com isso, quem ocupa é o presidente da Assembleia Legislativa. E já tinha um acordo assinado entre o Bolsonaro e o Cláudio Castro e o Rodrigo Bacelar, que Cláudio Castro ia sair no início do ano que vem do cargo, porque vai concorrer a Senado o ano que vem, e quem vai assumir, se não estiver preso, né? E quem ia assumir o governo do Estado do Rio de Janeiro? Esse Rodrigo Bacelar, que está preso por envolvimento junto com o TH Joias, com um acordo feito com o PL e Bolsonaro para apoio, desde que Bolsonaro indicasse o vice. O seu filho? Tem gente que diz que seria Carlos Bolsonaro. Tem gente que diz que seria Flávio Bolsonaro. Porque tem vídeos e tudo com a união desse grupo que, segundo a Polícia Federal, estão envolvidos diretamente com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E talvez por isso que o DERIT, mandado por Tarcísio lá para o pacote antifacção do governo Lula, colocou lá o relatório alterando, tirando o poder da Polícia Federal de investigar tudo isso que está sendo investigado. Andréa, coincidências? Eu diria consequências. Mas hoje eu digo que são evidências. E a casa vai cair. Talvez por isso que o Senado Federal esteja se levantando, não só a Câmara, mas agora o Senado, contra o Supremo Tribunal Federal. Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês está no gabinete para desespero da galera do ministro Alexandre de Moraes. E se está no Supremo Tribunal Federal, tem gente com foro por prerrogativa de função, deputados e senadores, um ou outro, quiçá ambos envolvidos. Pega o código, meu lindo, minha linda. Andréia de Deus, a treta grande. Bota grande nisso. Ô, Jesus! Ainda bem que nós temos Alexandre de Moraes, né? E flopou. Flopados e lascados. Cadê a paralisação? Cadê a greve dos caminhoneiros, gente? Nada. Que vergonha desse povo. E a greve dos caminhoneiros, nós vamos parar o Brasil dia 4 e tal. Nenhum caminhão, nada. Mas nós temos que lembrar aqui, ó.
o tudo e tal e coisa, que ia ter, que ia tal, ia fazer, ia acontecer. E olha aqui, ó, teve até o protocolo lá para avisar a presidência da República. Presta atenção. E uma solicitação aí, uma confirmação, né, do início de uma movimentação nacional da categoria dos caminhoneiros. Sim. Então, queremos oficializar. Nós estamos aqui no protocolo da presidência da República, né? O líder Chicão Caminhoneiro, o doutor Amarildo e a Cris Mourão, né? Fazendo esse protocolo do movimento que começará no próximo dia 4, né? Então, eu e o doutor Edson Marques estamos aqui também junto com o doutor Amarildo para dar o apoio jurídico ao movimento e mais tarde nós daremos maiores informações. Aí eles fizeram esse protocolo, né? Tentaram passar o mel no bigode da categoria dos caminhoneiros, colocaram 16 itens. Aí lá no meio, escondidinho, tava lá: anistia para todos aqueles que respondem ou responderão ou foram condenados por participação em movimentos de sei o que, não sei o que. Lá escondidinho, anistia para Bolsonaro, e continuaram. Aí tentaram passar o mel no bigode dos caminhoneiros, dizendo que eram uma manifestação em prol dos direitos dos caminhoneiros. E na verdade é querendo anistia para Bolsonaro. Só que se lascaram. Os caminhoneiros não aderiram. Na verdade, os caminhoneiros têm um monte de vídeo de caminhoneiro fazendo chacota com a cara desses líderes dos caminhoneiros no Brasil. Coloca aí, meu lindo e meu amigo. Flapados, lascados. E o que eu acho? Eu acho pouco. Vamos ver uma fala de um caminhoneiro aqui que eu achei bom. Eu acho bom. Que a gente tem que ver. Eu não achar que o povo não é trouxa não. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. De todo o Brasil. Por que motivo nós vamos parar, gente? Olha bem a situação do país hoje. Você não acha nem caminhão para fazer frete? Tá uma maravilha. Diesel barato, frota nova, entendeu? O pessoal trabalhando tudo certinho, o país indo a todo vapor. Por que parar? Todo mundo tá vendo, gente, que é politicagem pura. É só para prejudicar o governo atual. Tentar derrubar o governo atual e para poder abastar cada vez mais esses políticos e esses empresários neoliberais. Não vou fazer isso não, gente. Agora, se você tem alguma queixa, deixa aqui nos comentários. Por que você pararia? Sabe qual é o comentário que eu colocaria? Talvez esse povo que tá parando, tá com... Aliás, não tá parando, Andréia. Tem ninguém parando, Andréia. Verdade. Talvez, é porque estaria com saudades do diesel a R$9, você lembra? Aqui o diesel chegou a R$10 o litro. Estão com saudade do diesel a R$10? Durante o governo Bolsonaro? Só se foi isso, né, gente? Tenha santa paciência. Flapadas lascadas. Muchachas, se lascaram. Gente, mas ninguém vai pra rua. Bolsonaro foi preso. O Nicolas Ferreira falou. Coloquem Bolsonaro na cadeia, que vocês vão ver o Brasil parar. Gente, ninguém parou. O Magno Malte: coloquem a mão em Bolsonaro. Coloquem Bolsonaro na cadeia, que o Brasil vai parar. Tá parando para tomar uma cerveja, um kisuke e comemorar a vida, até porque os indicadores da economia tá tudo muito numa boa. E quem ganha até R$5.000 ano que vem não vai pagar tributo, não vai pagar imposto de renda. Olha que maravilha. Só se for para comemorar que o Brasil tá parando. O governo Lula participou de um evento agora com um grupo, com um conselhão de desenvolvimento econômico. E eu vou botar um tico-tico aqui da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é bem propositivo nesse momento da verdade. E coloque Lula tetra. Do mercado financeiro, nós vamos terminar os 4 anos de governo com um crescimento médio de 2,8%, que é o maior desde o FHC 1, com exceção dos 2 mandatos do presidente Lula. Ou seja, ele só perde para ele mesmo. O senhor está perdendo para o senhor em crescimento ainda, presidente. Mas é em poucas coisas que o senhor vai perder para o senhor.
Já no desemprego, o senhor não está perdendo nem para o senhor. Vai ser a menor taxa de desemprego média em 4 anos, desde o começo da série histórica. Nós vamos terminar com 6,6% de média, porque na margem nós estamos com 5,4%. A menor taxa de desemprego veio acompanhada com a menor informalidade e subutilização do mercado de trabalho. A informalidade caiu para 37,9% e a subutilização caiu para 14,7%. O mercado de trabalho aquecido, junto à política de valorização do salário mínimo, elevou o rendimento salarial médio para um patamar recorde. A média salarial no Brasil hoje é recorde e atingiu a marca de R$ 3.507. Tá bom. Haddad ficou quase 30 minutos só contando os números oficiais do Brasil. Todos positivos. Cadê a Venezuela? O Brasil vai virar uma Venezuela? Cuba! O Brasil vai virar uma Cuba? Ai! O comunismo! O comunismo, Jesus! Eles vão fechar a igreja! Eles vão perseguir pastor! A reforma da tributária aumentou a imunidade tributária para os templos religiosos. Ai, eles vão tomar sua casa e vão dividir sua casa. Ai, Jesus, e o comunismo e outra coisa e tal e coisa. Tu é doido? Ou tá ensaiando? Tenha santa paciência. Para com essa patifaria, comunismo, tenha santa paciência. Não, pode parar. Para com isso, sai em nome de Jesus. Tenha santa paciência. Tem dó. Me ajuda, me ajuda. Senta o dedo no like, comenta e compartilha. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar.